Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde. Está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que vai trazer a você informações e as principais novidades do terceiro setor. Hoje temos um tema importante: a filantropia no Brasil. As ações ligadas à filantropia são vistas como combates às desigualdades por meio de doações e também pelo voluntariado. Participam do programa de hoje a Márcia Woldes, que é assessora da Fundação José Egídio Setúbal, presidente do Conselho Deliberativo da ABCR, que é a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, e membro do Conselho Curador da Fundação Stickel. Oi, Márcia. Prazer em falar com você novamente. Boa tarde. Boa tarde, Joel. O prazer é todo meu de estar aqui para falar de um tema que me é tão caro. Muito bem. E a nossa outra convidada é a Cristiana Bassi, que é gerente do Instituto Beja. A Cristiana Bassi. Ô, Cristiana, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Antes de começar a nossa entrevista, eu vou dar o destaque da semana: a importância do terceiro setor na redução das desigualdades sociais no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019, o Brasil contava com mais de 820 mil organizações da sociedade civil, que empregavam cerca de 2 milhões de pessoas e movimentavam uma receita de mais de 71 bilhões. Esta é uma matéria completa que a gente está destacando. Se você quer lê-la, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Matéria muito interessante que nesta semana teve um número de acessos expressivo. Muito bem, vamos começar a nossa entrevista. O estudo Futuro da Filantropia no Brasil, do Instituto Beja, investiga se a filantropia no Brasil apoia as iniciativas de mudanças e abordam as causas fundamentais dos problemas sociais e ambientais do país. Cristiano, eu gostaria de começar com você. Conta um pouco o que vocês descobriram nesse estudo que é importante para o terceiro setor. Oi? Certas, né? É isso. Estão me ouvindo? Claro, vamos lá. Então tá bom. Não são O que descobertas, mais já importante são aconteceu nesse estudo? Que a filantropia tem que ser ampliada, né? A gente está fazendo um trabalho grande de advocacy e nós temos que trabalhar com a filantropia de uma maneira mais ampla. As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, elas têm que trabalhar com mais doações, mais investimentos, mais aportes, sem receios, sem medos de apoiarem. O Brasil, o país, precisa de doações e essas doações têm que ser feitas para que haja uma mudança consistente no país, né? Hoje nós temos muitos investimentos na área da educação, e essa área é difícil a gente conseguir uma transformação, né? A gente vê que todo mundo investe, todo mundo não, as grandes instituições investem e as transformações são muito pequenas, são pontuais, são setoriais, são regionais, né? E a gente precisa que isso seja num âmbito maior, né? Continental. Então, o que nós Muito bem, identificamos é a filantropia precisa crescer no nosso país. Eu queria ouvir a Márcia agora. Tá Que ok. estágio você acredita, Márcia, que a filantropia está no nosso país? Olha, Joel, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande nas últimas 2 décadas, quando a gente olha o setor. É bom a gente fazer uma distinção para poder avaliar e fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre a filantropia no Brasil. Eu acho que você poderia classificar 3 tipos de filantropia aí para poder fazer uma análise evolutiva. Você tem a filantropia que a gente chama de comunitária, que é aquela feita nos municípios, nas cidades, nos territórios, nos bairros, que é feito pelos indivíduos e a sua doação a expressão mais genuína que a gente tem
de participar da associação do bairro, daquela associação comunitária que faz a atividade com crianças no contraturno escolar, a doação do agasalho, a doação do sangue, a doação do alimento para quem tem fome, ou pequenas, o que a gente chama de doações pequenas, mas recorrentes, né, que são os valores mais baixos. Você tem um outro tipo de filantropia que pode ser chamada filantropia empresarial, que aí são feitas pelas empresas, pode ser feita no âmbito da comunidade, mas normalmente a gente está olhando para as grandes corporações em volumes bastante expressivos, que é muito bem capturada aí quando a gente olha para o censo GIF, para os dados da pesquisa BISC. E tem a filantropia que a gente pode chamar de familiar, ou aquelas de pessoas de alto poder aquisitivo. E, enfim, que são feitos por por pessoas de alto poder aquisitivo, que às vezes estão institucionalizadas ou não, né? Que tem a sua fundação, o seu instituto, como a fundação que eu faço parte, que é do Dr. José Luiz, né? Que instituiu uma fundação que leva seu nome. Enfim, eu acho que as três frentes a gente pode dizer que no Brasil teve uma grande evolução. Tanto em quantidade, mas em qualidade. Eu diria que mais em qualidade, se a gente for comparar as duas frentes, do que em quantidade. Então, quando a Cristiana traz para a gente que ela precisa ser fortalecida, a gente está olhando aí em ter uma maior difusão, então, todas essas esferas, de ter mais pessoas, mais empresas, mais indivíduos de alto poder aquisitivo se engajando. Acho que o estudo que o Instituto Beja faz é de trazer para a gente o quanto a doação, principalmente dos indivíduos de alto poder aquisitivo, ele teve um aumento qualitativo expressivo. Você vê aí famílias ou instituições de filantropia familiar, né, seja fundações ou institutos, que estão abraçando causas e temáticas bastante progressistas da nossa sociedade. Democracia, violência contra crianças, até meio ambiente, você pode dizer, mas mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. A gente, quando olha aqui no Brasil, a gente vê muito mais doação internacional do que doação da própria sociedade nossa, né? Apesar de ter um movimento ambiental bastante tradicional. Então, eu acho que o que a gente consegue ver, então, o enfrentamento das próprias desigualdades, que eu acho que é a base de todos os problemas sociais que a gente tem no Brasil. Então, o que a gente consegue ver é isso, é uma agenda bastante, um grupo aí de instituições, pessoas de alto poder aquisitivo que estão fazendo a diferença de maneira bastante estratégica, mas que isso ainda pode ser ampliado para que, nos diferentes partes do Brasil, grupos familiares que vêm de origem empresarial, que fizeram suas fortunas, terem uma filantropia também mais estratégica, mais abundante. Enfim, eu acho que é isso que a mensagem, né, para mim, a principal mensagem, quando eu vi o relatório e tive na apresentação, que ficou para mim. Cristiana, a partir da explanação da Márcia, nós precisamos de uma mudança cultural. A partir do resultado dos estudos, o que vocês propõem, né? O que é necessário para sensibilizar a chamada classe média alta brasileira a respeito da filantropia? Olha, nós temos feito várias conversas. O Beja ele está reunindo, né? Ele não tem visto isso como um protagonismo próprio. Ele tem reunido essas instituições, as pessoas, os profissionais, as associações que trabalham com essa temática, que já são vários, já há muitos anos, e nós estamos discutindo questões de políticas públicas para essas doações, né? Hoje, na própria pesquisa, a gente viu que as novas lideranças, os jovens que vão assumindo as instituições familiares já têm uma visão mais estratégica, e hoje nós precisamos ter no país uma política de doação diferenciada, para que não fique presa
não só nas famílias mais empoderadas, mas como também a própria sociedade civil. Nós vimos isso com a questão do Covid, né? O tanto que aumentou as doações, aumentou essa filantropia, que a gente considera como causas emergenciais, que o brasileiro ele é super Aumentaram, mas depois aberto a diminuíram, isso. né? Pois Aumentaram, é. mas depois diminuíram. E eu acho que a gente tem que trabalhar não só na questão emergencial, mas na prevenção, né? E não depois que o fato acontece. Então, nós estamos trabalhando, reunindo todas as organizações, os profissionais, as instituições que trabalham com a filantropia, para ver se a gente cria uma transformação no âmbito de política pública, realmente, para que haja uma maior movimento, uma maior ampliação dessa doação, seja tanto como instituições, como pessoa física, como pessoa jurídica, para que isso possa ser aberto como é feito em outros países, né? Nós estamos falando sobre a filantropia no Brasil. O que é necessário, Márcio, para que ela seja ampliada, por exemplo, no cenário jurídico? O que para que possa estimular as pessoas, o cidadão comum, a começar a doar? Joel, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas aí, né? A gente acho que a última evolução que teve legalmente falando, e aí eu vou já pedir desculpas porque eu sou uma profissional do terceiro setor, mas eu não sou advogada, eu não sou das leis do direito. Então, enfim, mas de conhecimento, aí o que a gente tem da última evolução foi o MIROSC, né? O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que ela aconteceu num período em que o governo olhava mais como é que era esse arcabouço legal que se tinha para fazer parcerias entre o governo e as organizações da sociedade civil. Então, ele estava muito focado mesmo nessa relação e nessa parceria e nos convênios que são estabelecidos. A gente não pode esquecer o papel importante que as organizações da sociedade civil têm para a área de saúde, principalmente quando você olha as Santas Casas, hospitais filantrópicos, ou para a educação. A gente tem assim grandes universidades e organizações de ensino que compõem o terceiro setor, e assistência social, principalmente no âmbito municipal, que são todas, né, os abrigos, a Casa Lar, ou também outros equipamentos que fazem essas atividades de assistência social para crianças, idosos e famílias em vulnerabilidade. Então, tem uma relação muito próxima entre sociedade civil organizada e governo. Beleza. Mas quando se olha assim, a parte toda de incentivo à doação, porque quando você incentiva a doação, o que você faz? Você abre mão, o governo vai abrir mão de recolher, de alguma forma, impostos. Né? A gente tem algumas categorias no Brasil, que é a renúncia total, quando você pega as leis de incentivo como uma lei Rouanet, ou você tem parcial, quando você fala de o do próprio MIROSC, que permite uma forma de, né, incluir a doação como despesa operacional, então você reduz a base de abatimento do imposto. Então, esse é um incentivo proporcional, que eu diria, né? Mas, enfim, você tem diferentes modalidades que são incentivo, mas você transfere para quem está doando a escolha de onde vai o recurso dele, né? Então, você deixa de fazer uma alocação, que o imposto é feito pelo Estado, a decisão é toda do Estado, e você incentiva que a sociedade civil participe das soluções de problemas sociais, socioambientais, culturais, mas você transfere essa decisão para a mão do indivíduo, da empresa, enfim. E eu acho que o que a gente está vendo tem um contexto bastante complicado no entendimento do próprio governo, nos âmbitos federal, estadual, municipal, de abrir mão dessa receita, né? Hoje que você tem, realmente acho que o que a gente tem discutido muito em orçamento público é essa alocação de qualidade e até teto de gastos, enfim, como é que você controla essas despesas ou realoca essas despesas, ou se vai ter crescimento ou não e de onde vai vir esse recurso. Então essa é uma grande discussão e que a gente está em vias aí de ter uma conversa sobre reforma tributária. O problema é que assim, a gente tenta discutir aqui incentivos para fomentar a doação, mas o Brasil é um dos poucos países que ainda tem imposto sobre doação,
que é o famigerado ITCMD, né? Que é um imposto que é um problema esse imposto, porque ele regula, é o mesmo imposto que trata a doação de interesse público para a doação de interesse privado, que são as heranças, né, as transferências de bem em vida, intrafamiliares, enfim. Ou apenas uma doação, mas que seja de interesse privado mesmo. Então, e esse é um imposto bastante antigo, né, de competência estadual, ou seja, cada estado pratica uma alíquota de forma diferente, tem regras específicas. Então, no Brasil você tem 26 regras diferentes para esse imposto, às vezes nem é somente recolhido pelo donatário, mas às vezes o doador também tem que recolher esse imposto. Ele é extremamente confuso, a alíquota varia de 4% a 8%, ou até 8%, enfim. Então, assim, é bastante, isso já diz muito, né? Ele é um imposto confuso, complicado, para quem doa, ele não incentiva, né? Ele é um desestímulo para quem doa. E eu acho que diz, mas mais na essência, ele diz muito sobre a nossa sociedade. Como é que você taxa, que é o valor da nossa sociedade que taxa uma doação? O que você está dizendo para a sociedade quando você coloca um imposto sobre isso? Então, acho que tem uma questão também de o que a gente quer estimular na nossa sociedade ou o que a gente não quer estimular. Quando você taxa, e aí a gente olha a taxação de, por exemplo, produtos nocivos à saúde, né? Tudo que a gente viu que foi o grande enfrentamento, né, ao consumo, ao tabagismo no Brasil, e passou por uma grande taxação desses produtos para inviabilizar e tornar eles mais caros para a sociedade, para ela não ter esse consumo. Essa mesma lógica que a gente se aplica, eu sei que é uma comparação bastante bruta, talvez, né? Mas é a mesma lógica que você se aplica quando você vai fazer um ato de generosidade e solidariedade? Então, acho que fica uma pergunta aqui que nós, Muito como sociedades, complicado. temos que responder, principalmente no momento que você tem uma discussão como essa, que é a reforma tributária. É muito complicado e não estimula, né, o cidadão comum a doar. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "O Brasil abriga Conselho Global sobre Desigualdade, AIDS e Pandemias". A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. O Brasil está sediando o lançamento do Conselho Global sobre Desigualdade, AIDS e Pandemia. A iniciativa busca reunir evidências para que os formuladores de políticas públicas possam destacar a necessidade de agir. O Conselho também vai ajudar a equipar a linha de frente de atuação das comunidades que lutam por suas vidas com recursos necessários para influenciar nas mudanças políticas e de poder. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, membro fundador do Conselho, afirmou que é hora de converter as lições aprendidas em ação, reduzindo as desigualdades que impulsionam as crises de saúde atuais e fortalecendo a preparação para pandemias futuras. Para a diretora executiva do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, Winnie Byanyima, a resposta ao vírus é um dos melhores exemplos de como as comunidades que enfrentam múltiplas desigualdades podem se unir para superá-las e salvar vidas. Ela, que também é membro do Conselho Global, está no Brasil para acompanhar o lançamento da iniciativa. Segundo o UNAIDS, as desigualdades sociais e econômicas dentro dos países e entre eles estão exacerbando e prolongando as pandemias e ampliando seu impacto entre as pessoas e populações mais pobres e vulneráveis. As mesmas desigualdades interligadas que impulsionam o HIV, Covid e Mpox e outras doenças estão deixando países e comunidades em risco de surtos e pandemias futuras. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Cristiana, a maioria da população brasileira não sabe, mas a filantropia pode contribuir, né, com essas grandes pandemias, com a pandemia que aconteceu aqui, com esses grandes desastres que acontecem no mundo, né? Nós não temos a dimensão da importância da filantropia.
Vamos lá, liga seu microfone para que a gente possa ouvi-la. Tá ok, é que chegou aqui. Nós temos dados que são muito interessantes apontados nessa pesquisa que estão disponibilizados no site do Instituto BEJA. Hoje nós temos uma estimativa de 4 bilhões de dólares de doações anual no Brasil, né, dentro da filantropia. A previsão é de 20 bilhões na participação no PIB global, quer dizer, ela pode crescer muito se houver uma participação maior dessa sociedade. E se a gente considerar com um incentivo, uma mudança dessa bitributação que nós estamos falando, que a Márcia comentou, na redução de tributações e tudo mais, nós podemos chegar a 28 bilhões. Então, a filantropia, ela pode sim melhorar muito, quer dizer, de 4 para 28, você pode imaginar o quanto a gente pode criar de transformação nessa sociedade tão necessitada, tanto no Brasil como no mundo. E a maioria das pessoas, Márcia, não tem essa visão. Por exemplo, que a doação pode contribuir, por exemplo, com a democracia brasileira, né? Exatamente, Joel. Eu acho que por muito tempo, tem um estigma na sociedade de que a doação é ainda uma coisa muito caritativa. Então, existe aquele olhar e aquele sentimento nostálgico de que a doação é a doação do alimento, é a doação do agasalho quando vem o inverno. Mas o que hoje você tem é mecanismos muito mais sofisticados que o filantropo ou a instituição, a fundação, o instituto, emprega para fazer essas doações. Quando a Cristiana fala assim, olha, o Instituto BEJA está aqui com a sua agenda de advocacy, né, para fortalecer a filantropia e até olhar um pouco como é que a gente está, então, de arcabouço legal, da legislação, mas isso é uma coisa muito recente para quem doa, né? Pensar em influenciar a política pública, né? Fazer estudos para embasar, ter evidências que podem ajudar a subsidiar um argumento legislativo, a produção legislativa para se fazer as regras que possam fomentar a filantropia, ou até mesmo quando você fala, né? Você falou da pandemia. O que a gente teve de envolvimento aí de institutos, fundações, empresas para ajudar o próprio governo a ter uma resposta. Acho que lá fora se teve uma filantropia bastante importante até para os desenvolvimentos das vacinas. Aqui no Brasil a gente pode dizer um apoio muito grande para a infraestrutura hospitalar, para atender as pessoas que precisavam, até também chegando a assistência social, programas de repasse de receita, né, quase que como políticas redistributivas feitas por entidades privadas, passando o recurso para quem mais precisava, e até a defesa da democracia mesmo. Acho que na eleição passada a gente teve uma atuação bastante importante de organizações que apoiaram o monitoramento das redes de desinformação, das famosas fake news aí, que hoje é bastante usada, né? Principalmente nesse mundo que a gente está de disputas políticas, de polarização, enfim. É uma coisa que até a própria fundação que eu atuo está olhando principalmente no combate à desinformação em saúde, né? Essa visão São que temas você disse, bastante... essa visão que você disse, essa visão que você expressou agora, eu gostaria de explorar mais um pouco. Ela vem do terceiro setor assistencialista, que era um pouco do passado, né? Porque agora ele partiu para uma profissionalização, ele vive num outro ambiente e representa 4,27% do PIB brasileiro. E aí vem um novo desafio na comunicação, né? De como explicar às pessoas que falam, eu sou caridosa, eu ajudo, mas eu não sou filantropa. Não, eu não tenho visão, né? O terceiro setor é um pouco mais do que isso, né? Sim, sim. Esse estudo que você mencionou, né, Joel, ele foi muito importante para a gente mostrar que
O terceiro setor é parte contribuinte da economia. Ele gera empregos, ele traz receita, ele gira a economia. Ou seja, não é só um impacto social, socioambiental, cultural, mas ele também é parte da nossa economia. E isso sim decorre à profissionalização, à inovação que ele gera, ao desenvolvimento socioeconômico que ele gera. Então, realmente, acho que é um momento de todo mundo atualizar, né, e conhecer não só como aquela parte que nos traz muito, que nos nutre a alma, de poder contribuir e fazer o bem a um próximo ou à nossa sociedade, mas que sim é uma parte, é uma indústria dentro da nossa sociedade, que contribui gerando impostos, que contribui gerando empregos. Logo, ela deve ser incentivada, como todas as outras indústrias da economia, quando os governos viram e falam assim, vou desonerar tal cadeia produtiva para que se promova mais vendas, para que aqueça o consumo. Bem, então vamos olhar. Parte do terceiro setor vive de doações, né? Então, que tal desonerar as doações também para a gente poder girar mais essa economia que vai gerar empregos, que vai gerar novos tributos, enfim. Então, eu acho que é um pouco também, esse estudo foi muito importante, conseguir ter feito esse cálculo da contribuição econômica do PIB feito pela FIP, né? Para mostrar Exato. a importância do terceiro setor no momento, sobretudo a resposta que ele deu durante a pandemia, através das organizações, né, do terceiro setor. Cristiano, a gente sabe que a doação mundial é baixa, né? Esse aumenta o desafio de ampliarmos a filantropia no Brasil. Esse estudo revelou alguns outros desafios, além daqueles que você já contou até agora, para que a gente possa superar esse estágio aqui no país? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Eu afirmei que a doação mundial é baixa, né? A doação mundial se doa pouco no mundo, apesar das dificuldades que tem no planeta, né? Isso aumenta o desafio aqui no nosso país, né? Que estratégias, a partir do estudo que vocês fizeram, devem ser desenvolvidas, além do que você já disse, para a gente superar essa dificuldade da baixa doação no país? Olha, pelos estudos e por tudo que a gente tem visto, as doações, elas Vamos são... lá, novamente, eu queria que você ligasse o microfone para que Está o nosso aberto o ouvinte microfone. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Agora É sim. que ele está aberto. O que nós devemos fazer para superar esse momento que vive a Pelo doação menos no nos país? países onde a gente tem analisado as grandes potências, as doações elas são grandes e justamente por causa desses incentivos, né? Existem pessoas físicas doando e eu acho que o potencial é muito grande dessas doações. Como a Márcia colocou, havendo a parte de incentivos, para que não haja tributação, ela deve acontecer. O que existe pouco é que no Brasil, o brasileiro é muito solidário, então para as questões emergenciais, ele doa muito, né? Ele acolhe muito bem as questões emergenciais. O que nós estamos tentando desenvolver e Como no trabalhar. caso que aconteceu na pandemia. Exatamente. O que nós estamos tentando é trabalhar o antes, né? Para que não haja as calamidades, as questões todas de saúde, de habitação e de educação e de saúde mental e tudo mais. De que forma se pode trabalhar com o antes, né? Para isso a gente precisa ter uma maior filantropia, uma maior doação para que seja trabalhado um desenvolvimento na educação dos indivíduos, na questão de desenvolvimento social, econômico, e seja das mulheres, seja dos idosos, seja das crianças. Então, assim, o brasileiro, ele é caloroso, né? Ele é aberto, mas a gente não pode E você pensar disse que o só em brasileiro emergência. você disse que o brasileiro é solidário.
Qual é o caminho que nós devemos percorrer entre o brasileiro solidário e o filantropo? Então, o filantropo ele tem que começar a fazer doações constantes, né? E não só pontuais. Quando a gente fala em doações constantes, doações que fazem parte da sua rotina, do seu hábito, que sejam mensais, que sejam anuais, e que isso possa fazer parte de um hábito da estrutura familiar, da educação dos indivíduos, né? Quer dizer, a filantropia, a doação, ela fazer parte da educação econômica da família, e não uma questão de ajuda, e sim um hábito educacional de valores, né? A questão dos valores humanos, o valor social. Mas muito bem, você falando em valores humanos, chegou agora o resultado da nossa enquete. Todo programa a gente faz uma enquete a respeito do tema do nosso programa. E a gente ouviu, nós colocamos a pergunta durante a semana nas nossas redes sociais. Olha, veio o que saiu. Veja só que interessante, Márcia e Cristiana. Você já fez ou faz filantropia? 67% diz que faz. 33% diz que não. Ou seja, segundo o que a gente apurou, e claro, é uma enquete, não é uma pesquisa, nós não temos aqui, digamos, dados científicos, né? Mas a gente pergunta e o nosso seguidor responde a esta questão. 60% dos nossos seguidores dizem que faz filantropia, 33% não. Ô, Márcia, isso te surpreende? Você acha que é um número, a partir desse número, ele pode crescer? 67%. Eu acho que é um número razoável, porque nós não temos uma cultura de doação no país consolidada, né? Então, eu acho que esse número é bom, viu, Joel? Bom, assim que eu digo Eu assim, ele também tá. acho. Eu acho que eu acho que ele corresponde, porque quando você fala em filantropia, você pega lá o sentido da palavra, né? Amor à humanidade, não é isso? Então, como que você expressa isso? Pode ser ajudando um estranho, pode ser fazendo uma doação em dinheiro para uma organização de forma recorrente, ou pode ser doando aquele alimento. Então, assim, essa filantropia na cabeça de quem respondeu, ela pode ser expressada de diversas formas, né? Então, esse entendimento, acho que a gente tem um entendimento como sociedade bastante amplo do que isso significa. Mas eu acho que o resultado ele condiz até com diversas pesquisas que a gente tem, quando a gente olha principalmente o World Giving Index, que é aquele feito pela CAF, pela Charities Aid Foundation, que tem uma parceria no Brasil com o IDES, que mede, né, esses comportamentos de generosidade, tanto de doação de dinheiro, como de ajudar um estranho, como voluntariado. Então, acho que ele reflete bastante o sentido mais amplo da filantropia, que engloba esses comportamentos de solidariedade. Mas eu fico feliz com esse resultado. Ô, Cristiana, deixa aqui fazer uma provocação. Você concorda com a Márcia? Esse é um número interessante para Eu, como eu acho. reflexo da filantropia no país, embora, Então, repito, a nossa enquete ela não tem uma metodologia científica, ela eu parte acho que da é, adesão dos nossos seguidores nas nossas redes sociais. depende da concepção da resposta dessas pessoas. Ela pode ter visto a filantropia, pode ter entendido, né? Como a doação de um Como eu ajudo agasalho, alguma coisa, como eu sou como a caridosa, enfim, isso, doação nesse caminho. de um alimento. E quando a gente fala de uma filantropia maior, que é o que a gente está buscando para realmente haver uma transformação no país, Temos não um é longo caminho. temos um longo caminho. Esse número corresponde a colaborei com um carnê há um ano, fiz uma doação de agasalho, contribuí com um carnê uma vez, quer dizer, já fez alguma ação, mas não é dessa filantropia que nós, como, vamos dizer assim, como organizadores, tanto do GIF, do IDES, da BCR, como dos grandes institutos, estamos regimentando para que haja uma transformação, Mas é né? um pontapé inicial, né?
de um Exato, trabalho exato. Ficamos realizado. contentes, mas não é isso, é o que eu te falei, o brasileiro ele é caloroso e aberto, então estamos no frio, vamos doar agasalho, vamos doar cobertor, vamos doar colchões, vamos ajudar numa uma publicidade, É o que num aconteceu telefonema. na pandemia, né? Com cestas Exato, básicas e. exatamente. Olha, Mas além para da uma enquete, viu? transformação é mais. Nós precisamos mais, com certeza, né? Além dessa enquete, a gente faz perguntas, e os seguidores mandaram várias perguntas. Vou resumir aqui em duas. Eu vou começar com você, viu, Márcia? O nosso seguidor, o Daniel, aqui de São Paulo, ele perguntou qual é a diferença entre filantropia e caridade, Márcia? A gente falou dessa palavra já, eu acho que me referi uma vez, se não me engano, você e a Cristina também mencionaram, né? Ajuda, caridade. Qual é a diferença? É a pergunta do Olha, Daniel. já. Pô, Daniel, você me pegou agora. Eu vou ter que abrir aqui Colocou o você numa saia dicionário, justa. cara. Não, enfim. Mas eu acho que vamos lá. Eu estou em clima aí do passado Dia dos Namorados, né? Então vamos falar aí de amor à humanidade, que esse é o sentido da filantropia. Ele é bem amplo mesmo, né? E eu gosto muito dessa palavra. Eu fiquei muito chateada quando, por razões diversas aí de desvio, e aí cunhados aí pelos seus colegas, Joel, jornalistas, que cunharam palavras associadas à filantropia que ligavam à corrupção. Mas ela tem essa conotação. Acho que quando você fala de caridade, pelo menos para a gente que estuda o terceiro setor, que trabalha no terceiro setor e advoga por ele, quando a gente usa a palavra caridade, ela tem mais o sentido de assistência social mesmo, de ter um apoio para a pessoa mais vulnerável. Então, ela está muito nesse aspecto de cuidado mesmo, que é extremamente importante para aliviar sofrimentos pontuais, mas como a Cristiana trouxe, ela não transforma, né? Ela é paliativo, né? É um cuidado que está ali naquele momento. Então, eu faria essa distinção. Filantropia tem um lugar mais amplo hoje, inclusive associado à palavra estratégica, quando você visa, né, essa doação que vai provocar transformação social. E eu diria que, para mim, a caridade está mais atrelada a uma assistência social, algo mais pontual mesmo, um alívio de um sofrimento momentâneo, mas que, de fato, não vai mudar aquela circunstância. Bom, eu tenho uma outra pergunta para você, Cristiana. A Fabiana pergunta, olha, eu vou resumir aqui, ela fez um tratado aqui, mas a filantropia, ela pode crescer no Brasil a partir dos estudos que vocês realizaram? Qual é a expectativa? Depois que colocou na mesa essa pesquisa, vocês falaram, bom, gente, como você disse anteriormente, nós temos um caminho bem grande, né, para consolidar a filantropia no país. Ela foi leve com você, viu? Ela quer saber se a filantropia vai crescer no país. Não, nós fizemos uma primeira pesquisa, nós realizamos um primeiro encontro de conversas com os maiores filântropos e com as organizações que atuam. Vamos realizar esse ano ainda um segundo encontro. Independente disso, estamos fazendo reuniões mensais com as grandes lideranças nesse setor, fazendo articulações com governos, com pessoal da área jurídica. Quer dizer, não para, não é só uma pesquisa que vai criar uma transformação, né? Nós sabemos que isso é um início de um trabalho conjunto. E não é sozinho, nós estamos convidando para se juntar a nós nessa transformação as organizações, os escritórios de direito que trabalham nessa temática, todas as instituições ligadas a essa questão de filantropia e doações, para que a gente una forças e tenha como se diz, podemos dar dados e subsídios para que haja uma transformação, tanto tributária como que possa embasar uma transformação de política pública. Né? Isso não é um trabalho isolado nem pontual.
devemos colocar a filantropia na agenda da sociedade civil, né? Porque ela debate, discute, É um tome trabalho consciência. grande. É o que Isso a é própria importante. Márcia falou. Depois disso vem um trabalho de comunicação à sociedade, né? Muito bem. Se você, seguidor que nos acompanha, quer enviar perguntas, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, Observatório 3 Setor. E faça como quase 3 milhões de pessoas acompanham o trabalho do Observatório através do facebook.com/observatório 3 Setor e do youtube.com/observatório 3 Setor. Desculpe o tempo exíguo, a gente tem várias perguntas, mas está aí o registro de 2 perguntas para as nossas convidadas. Muito bem. Agora, André, já está postos, não? Ou eu continuo perguntando aqui para as nossas 2 convidadas? Não, então tá bom. Vamos lá. Ô, Márcia, queria saber de você. A gente falou do desafio da comunicação. Você contextualizou uma coisa importante que eu achei. Né? Olha, o filantropo, a diferença entre caridade e filantropia. Né? O filantropo é aquele que tem consciência das desigualdades do país, dos problemas sociais que a gente vive e quer produzir uma ação, né, responsável por isso. E caridade você faz, como a gente faz quando alguém nos pede um dinheiro no semáforo ou até mesmo na rua. Né? Ah, esse caminho que a gente deve percorrer para conscientizar essas pessoas. Eu me lembro de uma pesquisa, já há algum tempo, que a população de baixa renda era mais generosa na doação do que os mais ricos. Continua essa tendência, Márcia? Olha, Joel, não, isso não é estatisticamente comprovado mesmo. Acho que quando você olha o dado, a evidência, você sabe aqui na Fundação, a gente criou um núcleo de pesquisa em filantropia que tem olhado um pouco para essas pesquisas que falam sobre a doação de indivíduos, trabalhado para ver se tem efeito, e o que a gente vê é que ele é proporcional nas diferentes classes sociais. O que eu acho que acho que tem um sentimento que é capturado e que você vê nas comunidades de apoio e de ajuda. Então, porque quando você fala de doação em dinheiro, isso que eu pontuei de não ter essa diferenciação é quando você fala de doação em dinheiro mesmo, né, em valor. Agora, quando você usa esse sentido mais amplo, como a gente tem comentado aqui, que as doações podem ser feitas de outra forma, como um apoio, doação de alimento, de agasalhos, enfim, essas diferentes formas do voluntariado que ela expressa, aí eu acho que o que a gente pode dizer é que talvez tenha mesmo essas outras formas de contribuição podem ser mais difundidas em comunidades, né, nas populações mais vulneráveis de menor renda, pela própria necessidade, circunstância e como esses territórios eles são conformados. Mas isso tudo, acho que a gente pode colocar aqui em especulação nossa aqui, né, Joel? Nós estamos aqui pelo que a gente vê, pelo um estudo de caso aqui, pela algum levantamento, assim como a sua enquete, mas não se tem, acho que, pesquisas mais aprofundadas, com evidência, rigor científico, que possam nos apontar isso. Eu acho que o que tem hoje são boas pesquisas que nos levam mais perguntas e que devem ser exploradas e respondidas. Então é importante importante que você traz isso, viu, Joel? Porque quem sabe quem está nos ouvindo aí, pessoas que estudam o tema, podem se aprofundar sobre essas questões para a gente entender mesmo esses comportamentos, para que é mais insumo para a gente ter informação para incentivá-los, né? Então, quando você fala do papel da comunicação, de como que entender como é que as pessoas pensam, se comportam, o que motiva elas a se engajar em atos solidários, vamos chamar aí, né? É extremamente importante para a gente difundir essa cultura de doação no Brasil, né? Eu falei da Andréia, hoje ela gravou para nós a sua contribuição, nossa colunista Andréia Hofbutel, que ela é integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista
do Perspectiva. Ela semanalmente traz aqui informações. E hoje ela falou um pouco do conceito da filantropia e deu umas dicas importantes. Vamos ouvi-la? Olá, Andréia, boa tarde. Olá, Joel. Olá, Franklin. Olá, ouvintes do Perspectiva. É uma alegria estar aqui novamente, especialmente hoje na companhia da minha amiga Márcia Woods, colega do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação, e da Cristiane Sultani, com quem eu estou tendo o prazer de desenvolver um projeto para a USP. E, sobretudo, para falar desse tema maravilhoso que é filantropia. Eu gosto demais de falar sobre filantropia e muitas vezes as pessoas me perguntam sobre esse conceito. E nós já sabemos que filantropia é uma palavra que vem do grego, formada por dois conceitos, que são philo, que é amor, afeto, né, afeição, e antropo, que é homem, humanidade, ou seja, amor pela humanidade. Mas as pessoas perguntam, qualquer ato de amor à humanidade é filantropia? Sim. Qualquer ato de amor à humanidade, ao bem público, é filantropia. Mas por que a gente tem a impressão que filantropia é só grandes doações, grandes famílias doadoras? Então, aqui no Brasil, nós acabamos associando a filantropia a essas grandes doações, grandes projetos, grandes realizações feitas por fundações, feitas por famílias, e temos inclusive o conceito de filantropia corporativa, que é quando as empresas fazem essas doações. Mas não é preciso ser um grande volume de recursos de doação para ser filantropia. Uma pessoa que faz um trabalho voluntário, ele é um filantropo. Uma pessoa que doa seus bens, uma pessoa que faz doações, ela é filantropa. E sobretudo aqueles que doam sempre, sobretudo aqueles que doam todos os meses para as organizações sociais que trabalham constantemente para melhorar as condições de vida aqui do Brasil, para melhorar a nossa realidade, para transformar positivamente a nossa realidade e cuidar dos outros. Então, qualquer um pode ser um filantropo se ele desenvolver atividades e iniciativas para o bem comum, pelo amor para a humanidade. Vamos ser todos filantropos? Essa foi a Andréia Wolfenbuch, então, dando a sua contribuição semanal para o nosso programa, é nossa colunista. E apenas eu quero fazer um reparo, como a contribuição a coluna da Andréia foi gravada, ela se referiu a Cristiane Sultani, que seria a nossa entrevistada original, que está em Roma, fora do país, e não conseguiu bater o fuso horário. Por isso, nós estamos conversando com a Cristiana Bassi, que é gerente do Instituto Beja. Está aí feito essa correção. Mas vale para você também, viu? É um prazer estar aqui com você, viu, Cristiana? Eu quero conversar com vocês agora, voltar, né? Porque eu acho que esse programa quando nós fizemos a pauta, a discussão interna no observatório, geralmente as pessoas mais jovens, né? Os repórteres, mas filantropia, né? O próprio nome não ajuda, mas é isso, cultura de doação e tal. E aí a pauta rolou e a gente fez o programa. E a gente sempre pensa na perspectiva do ouvinte. Estou em casa, né? Bom, hoje a Márcia já tinha falado, a Baixo Outros tinha falado a respeito do que é filantropia. A Andréia voltou e falou do conceito de filantropia, esse amor à humanidade que todos nós, de uma certa forma, temos. Então, esse programa procura levar a você, ouvinte, não só o conceito de filantropia, mas a necessidade de se engajar num projeto social. Todo mundo tem uma opinião a respeito da realidade brasileira e transformar essa realidade, esse é o nosso grande desafio. E por isso, um tema do nosso programa de hoje, no Perspectiva, é filantropia. O que mais importante você gostaria de deixar registrado, Cristiana, a respeito desse estudo importante que o Instituto Beja fez e que a gente não abordou ainda? Vocês estão me ouvindo? Abri o microfone agora. Então, Sim, vamos lá.
Dentro de filantropia, existem várias. A gente está trabalhando, o GIF fez um fórum esse ano muito interessante sobre diversidade, né? E dentro da filantropia, o que nós estamos arregimentando, vamos dizer assim, o Instituto Beja, além dessa questão do evento, do filantropando, que a gente chama, e dessa pesquisa, existem vários dados que nós estamos buscando unir e para discutir. Então, existe a filantropia, que a gente está trabalhando das comunidades, que são indicadores grandes, quer dizer, a doação, vamos dizer assim, para necessidades das ações e das organizações que estão nas comunidades periféricas, vamos dizer assim, e são dificultosas. As questões da filantropia negra, a filantropia da mulher, apesar de serem segmentadas, a gente quer unir todas numa única filantropia. É a filantropia que rege o nosso país, a nossa sociedade. Então, quando a gente fala em filantropia e doação, e numa transformação e no advocacy, nós queremos unir todos esses dados, e é isso que nós temos feito, reuniões e conversado com todos os setores e com toda a comunidade, para que a gente consiga ter esses dados, para que possamos fazer uma apresentação dos valores que o terceiro setor, como a própria Márcia falou, como um movimento da nossa economia. Né? O terceiro setor, ele movimenta sim, ele gera emprego, ele gera economia e ele é muito importante para o nosso país. Um outro esclarecimento que eu devo fazer a respeito da coluna da Andrea é que ela me chamou a mim e ao Frank. O Frank, apesar de cumprir todos os protocolos, pegou Covid e está em isolamento. Provavelmente ele volta na próxima semana, já vai estar com vocês aqui no Perspectiva, o Frank Valverde. Você está acompanhando Perspectiva, um programa que traz a você tudo sobre as organizações do terceiro setor e informações importantes do terceiro setor. Para acompanhar nosso trabalho, basta você acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Agora vamos com a matéria de destaque do portal do Observatório. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lança um novo sistema para coletar dados do terceiro setor. A partir de 1º de junho, o governo estadual e os 644 municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deverão enviar à Corte obrigatoriamente informações relacionadas a todos os ajustes firmados com o terceiro setor. Os dados devem ser encaminhados ao novo sistema, batizado de Aldesp Fase 5, e até 10 dias úteis após a assinatura de contratos de gestão, convênios e termos de parceria, colaboração ou fomento. Lembrando que esta matéria importante, ela está disponível no nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Muito bem, é mais um lançamento importante, né, Márcia? Esse do Tribunal de Contas. Essa matéria que nós publicamos essa semana. Sim, Joel, essa relação que a gente estava falando um pouco antes, né, do Estado com as organizações da sociedade civil, que recebem recursos públicos para a prestação de algum serviço, né, de assistência para a população. Então, é extremamente importante, a gente está falando de recurso público, né, mesmo que operado por organizações da sociedade civil, que são instituições privadas. Um estudo de 2022, feito pela empresa de comunicação Eldman, revelou que 60% das pessoas confiam nas organizações da sociedade civil do Brasil. E esta confiança está crescendo. Cristiana, isso é muito importante, né? Quando a gente está preocupado com o crescimento da cultura de doação, da filantropia no país. Sim, é uma das questões que a Márcia até colocou, que a confiança no trabalho do terceiro setor, ele tem aumentado e deve existir sempre, quer dizer, as instituições do terceiro setor, as organizações, elas, em sua boa maioria, fazem um trabalho muito importante para a sociedade, né? Então, é claro que, como em todas as questões, tem suas
aqueles que usam para outros fins, mas a confiança ela deve existir, as pessoas devem pesquisar, a maioria existe site, existe transparência nas suas prestações de contas, onde fazem seus projetos, suas atuações. Então, acreditem, a sociedade chama-se terceiro setor justamente por isso, porque junto com o segundo e com o primeiro setor é feito um trabalho direto com a sociedade. Quero um comentário seu, Márcia. Que bom, né, que o terceiro setor, a imagem do terceiro setor está crescendo no país. Pô, com certeza, né? Depois do papel que ela teve tão importante durante a pandemia, né? Um momento que todo o mundo estava sofrendo e as organizações, principalmente a que atuam na ponta, fizeram o trabalho que precisava ser feito para ajudar quem mais precisava. Eu queria também fazer um comentário sobre confiança, sabe, Joel? Eu acompanho bastante esse estudo há muitos anos, né? Não tantos, porque eu sou uma pessoa jovem, assim, você pode ver, mas enfim, tô brincando aqui, viu, gente? Já tenho minha certa idade. Mas eu acompanho há muito tempo esse estudo, eu gosto bastante, porque ele fala da confiança não só no terceiro setor. Viu, Márcia, você está se referindo à idade, mas a sua cabeça é de uma jovem. O que é o mais importante para a criatura humana, né? Com certeza, né? A gente se mantém aí sempre pronto para os desafios e para as novas realizações, né? Mas esse a idade estudo, cronológica, apenas voltando... Eu disse que a idade cronológica é apenas um detalhe. Exato. Ela nos traz sabedoria. Então, e esse estudo, ele aponta a diferença entre... Ele traz dados não só da confiança no terceiro setor, mas também ele traz nas instituições públicas, então no setor privado. E ele também sempre, todo ano, traz algumas insights, né? Ele entrevista, acho que, grandes figuras que são formadores de opinião, mas também a população em geral. E o que você tem visto uma tendência é as pessoas cada vez mais acreditando em pessoas como elas. Então, elas se inspiram e confiam nos amigos, nas pessoas próximas, nos familiares. Então, tem aqui uma ideia que até surgiu no âmbito do movimento por uma cultura de doação, que a Andréa, sua colunista, pontuou bem, mas que também o Instituto Beja faz parte. Nós estamos todo mundo lá, enfim, unindo esforços para fazer do Brasil um país cada vez mais doador. E foi feito um esforço em que a gente olhava o que poderiam ser diretrizes para fortalecer a cultura de doação. E uma delas falava de narrativa engajadora. E a premissa dela era que a gente devia falar de doação como a gente fala de futebol, ou às vezes discute política, ou às vezes você pergunta como é que tá, ou você conta o que fez no final de semana, você também fala para que instituição você doou, né? Com qual causa que você está engajado, o que mais te incomoda tanto na nossa sociedade que você está disposto a colocar um dinheiro lá todo mês para apoiar uma instituição para que ela possa enfrentar aquilo, né? E como você tem esses estudos que mostram que a confiança, você se espelha, você confia em informações e se inspira por ações de pessoas como você, acho que com uma corrente aqui, nossa, a gente podia lançar esse convite para os ouvintes aqui do Perspectiva, né, Joel? De eles falarem mais sobre as doações que eles fazem para se inspirar outros para fazer doação. Puxa vida, que legal. Agora esquentou o programa, mas está terminando. Nós conversamos mais de 50 minutos e agora que a gente colocou um pouco de humanidade, descontraiu, ele está terminando Perspectiva. Mas eu vou trazer eu queria até fazer uma colocação, antes, se for possível, Joel. Eu quero que você faça. Eu quero resumir o estudo que vocês fizeram, valores familiares, responsabilidade e aquilo que a Márcia falou. Conversar com constância e discutir a filantropia como nós estivéssemos na cozinha da nossa casa, falando de futebol e da novela que todo mundo assiste. Eu tenho 30 segundos para você, Cristiana, e te agradecendo a entrevista. Foi muito legal você participar do nosso programa, já que eu teria que fazer o programa só com a Márcia, porque a presidente portuguesa não está no país.
Não, De vamos qualquer lá nos forma, 30 em 30 segundos. segundos você consegue resumir tudo? Olha, Sim. vou no mais importante, vamos dizer assim. O que a Márcia falou é fundamental, ter a discussão sobre a doação, né, no dia a dia das pessoas. Eu acho que, além disso, no que você doou, o que essa instituição faz, eu acho que isso aumenta muito a confiança, né? Conhecer os projetos que você doa, conhecer as causas, o que isso está transformando, o que a sua doação, o que a sua filantropia está fazendo de transformação no mundo e no país onde você vive. Eu acho que isso é muito importante e isso já vai gerar a sua confiança sobre as instituições. É isso. Doar revela a dimensão da sua humanidade. O Perspectiva está terminando. Eu quero agradecer a participação das nossas convidadas de hoje, a Márcia Olds, assessora da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e presidente do Conselho Deliberativo da BCR, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, e também a Cristiana Bassi, que é gerente de projetos do Instituto Beja. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Espero que tenha gostado do tema do programa de hoje, a filantropia. Lembrando que quem sintonizou o programa no meio ou quiser ouvir novamente, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, pesquisadores da Unicamp cultivam microalgas para a produção de biocombustível. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.